Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast Diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima é o maior canal de informações e notícias aqui na região de São José do Rio Preto, com mais de 95 mil inscritos no YouTube. Meu muito obrigado a todos vocês pela audiência, que também não para de crescer no Instagram. Quebramos um novo recorde este mês, 1,3 milhão de visualizações no nosso perfil lá na plataforma. Meu muito obrigado a todos vocês que assistem e acompanham nosso trabalho diariamente. E uma das novidades que a gente está usando muito é a inteligência artificial, a Charges. Faz um sucesso a Charges. Estou aqui com a Merab Muniz, médica sanitarista. Merab, a inteligência artificial veio para ficar, né? Veio para ficar e está assustando todas as profissões, né, Rodrigo? É muito legal. A gente colocou lá umas capivarinhas na represa com frio, com jaquetinhas. Que sucesso que é. Entre a molecada é muito bacana e a gente faz para jornalismo e faz também diversão para a turma, entretenimento, né, com esse frio. Aí, e a Merab está aqui. Legal, né, as suas... E a Merab está aqui justamente para a gente falar desse frio, dessa onda de frio que a gente enfrenta, Merab. Eu queria saber com você, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui. Você que é uma médica atuante na cidade, presidente do Sindicato dos Médicos aqui de Rio Preto. Queria saber com você por que o nosso corpo sente tanto com a queda repentina de temperatura. Primeiramente, Rodrigo, eu quero te agradecer aí novamente por esse convite, por estar aqui com você conversando sobre saúde, né? É um tema que, quer queira ou não, todo médico gosta de conversar e me traz aí um prazer estar aqui novamente contigo para conversar um pouco sobre saúde, orientar a população, trazer ideias sobre todo esse período e poder somar, né? Somar para a nossa população riopretense, que não é acostumado com frio. Justamente. Eu posso dizer por mim, eu falo que eu sou um ser do calor, eu detesto frio, para mim frio só serve para dormir e comer, né? Sim. Mas estamos aí para poder estar trazendo informações para a população. Rodrigo, o nosso corpo, ainda mais quando a gente não está aí no costume, né, de temperaturas amenas, quer queira ou não, a nossa sociedade aqui não é acostumada, né, a ter esse frio, ele muda, ele sofre muito com essa mudança porque são vários aspectos, tanto aspectos fisiológicos quanto aspectos de hábitos e também emocionais que afetam o corpo com essa mudança, ainda mais quando é assim mais abrupta, de um calor intenso, como é Rio Preto, para um tempo mais ameno, um frio aí, né? Nós chegamos aí, acho que falaram que ia bater 7 graus nessa madrugada. Por quê? Porque são várias situações que vão alterar o organismo. Entre elas, por exemplo, o fato só de a gente ficar mais parado, porque o frio ele tende a te deixar mais quieto, exatamente para você poupar o gasto energético, né? Porque o corpo ele gasta mais energia para poder ficar no frio, por isso a fome. Não sei se você já observou, a gente dá uma fome ainda mais de doce, né? Por quê? Porque o corpo ele sabe que ele precisa ter mais energia para manter ele aquecido. Então, ele faz com que você queira ficar mais quieto e alimente aí com alimentos mais ricos em calorias. Isso já traz aí um aumento de rigidez articular, rigidez muscular. Além disso, a própria rigidez muscular por causa da constrição, o músculo ele se contrai para manter o corpo aquecido e tirar o sangue das extremidades e trazer para os órgãos vitais. Então, ele sabe que o corpo não precisa tanto de sangue lá na ponta do dedo. Então, ele vai estar trazendo o sangue, ele vai contrair, trazendo sangue mais para os órgãos vitais. Então, isso causa uma vasoconstrição periférica. Vai causar mais dores musculares, vai causar mais dores articulares. E também tem o fator emocional. Quer queira ou não. Então, por isso que a gente tem dores, então, nas articulações. Sim, gente, o humor vai embora, né? Depende da pessoa, viu? Tem gente que gosta disso. Nossa, mas não tem como se você não dormir de meia, não tem como dormir nesse frio, é complicadíssimo. Mas é, né? O que eu tô te falando.
o corpo ele tira sangue dos seus pés, das suas extremidades, e ele joga para os órgãos vitais. Então, quer queira ou não, as extremidades elas vão ficar mais geladas. Então, é interessante, sim, principalmente para os idosos, manter uma meia quentinha nos pés para diminuir essa função toda do corpo para tentar melhorar isso. Então, eu ia te perguntar justamente quais são os grupos que mais sofrem nesse período. São as crianças, são os idosos? Criança, idosos, gestante e pessoas que têm comorbidades, principalmente comorbidades respiratórias e os imunossuprimidos. Então, assim, são várias, eles sofrem mais, tanto pela fragilidade maior do corpo, quer queira ou não, a criança ela ainda está se adequando no termostato natural do corpo, e o idoso ele já perdeu uma boa parte disso. O idoso ele não tem mais a capacidade fisiológica, funcional que uma pessoa jovem tem. Então, por isso a importância de, nesses dois grupos principalmente, manter os nossos idosos e crianças bem agasalhados. Porque, mas eu não tô com frio, aí deixa a criança exposta. Ela vai, e pior ainda, ela vai criando estratégias, a criança, ela vai criando estratégias para poder salvar essa situação. Ela aumenta o depósito de gordura, entendeu? Para o idoso, ele vai causar mais dor, vai causar mais doenças respiratórias, vai diminuir a imunidade do corpo, vai piorar todas as doenças com um grau de comorbidade. Então, assim, é extremamente importante nessa faixa etária, nesses grupos, trazer um cuidado um pouco melhor para evitar que qualquer outra doença oportunista se aproveite da situação e cause uma doença mais grave no nosso idoso e criança. Para a gente fazer a entrevista, a gente faz algumas pesquisas, né? Nunca tinha ouvido falar de um termo, e a gente conversando aqui nos bastidores, você também não. Mas o pessoal vai saber agora como é a forma correta de se agasalhar, principalmente esses grupos. E você é a favor do efeito cebola? A pessoa pergunta, o efeito cebola, o que é o efeito cebola? Você é a favor, contra? Esse é um corte bom, hein? O efeito cebola. Eu nunca tinha ouvido esse termo. É popular, diz que é muito popular. Confesso assim, eu depois que eu me entendi do que ele se trata... Porque não tem, né? Nós usamos aqui, né? Não tem, nós, por ser uma região de calor, não tem, né? A gente não tem a cultura, né? São várias camadas, né, que a pessoa deve se agasalhar. Porque aqui a gente... 3, 4 camisas, uma em cima da outra, né? Isso, exatamente. Porque para evitar aquela mudança abrupta de temperatura, né? Você coloca lá uma roupa só muito quente, aí é aquele... Tá, eu pus demais, esquentou demais, tirei, esfriou demais. E principalmente para os grupos de maior risco, né? Ele sai de um momento muito quente para um frio. Isso daí vai causar todo um prejuízo na imunidade, na vasoconstrição, como eu te falei, em toda a gente fala interleucinas, né? O processo inflamatório do corpo e tudo mais, que vai prejudicar esse período que a pessoa poderia passar com muito mais facilidade por uma simples estratégia, né? Sim. A partir de agora você vai adotar o efeito cebola? Eu já tô. Hoje todo mundo tá. O tiro preto, a galera vai se ligar no que é. Eu tô com uma de pele aqui por baixo, eu tô com essa daqui e ainda é essa daqui. Então... O cachecol, é muito elegante, inclusive, viu? Muito elegante o cachecol, velho. Direto do sul. Você viaja demais, né? Viajo. Nossa, viaja bastante. Minha caminhonete que eu digo. A família é de Goiânia, né? Goiás. De Goiás. Interior de Goiás. Ô, Merab, por que a gente... Você falou, a gente sente mais fome, mas ao mesmo tempo a gente bebe menos água, a gente tem menos sede. Isso acaba sendo perigoso? Muito. Voltamos novamente... Até vou tomar uma aguinha aqui, ó. Voltamos novamente aos nossos grupos de risco. Principalmente o idoso e a criança desidrata muito rápido. E a questão da sede é uma sensação do corpo. Ainda mais porque na maioria das vezes a gente tem acaba tendo aí no período de frio essa água ainda mais gelada, né? E você vai evitando. Então é muito preocupante e perigoso o idoso principalmente e a criança desidratar. Porque a desidratação ela vai causar uma série de desequilíbrios orgânicos no organismo e se vier a ter uma doença oportunista, aí ela vai vir de uma situação muito mais grave. Então Sim. É importante se policiar. Nós estamos falando de idoso. Idoso hoje é a partir de qual idade? O pessoal deve estar... mas será que eu tô com um pezinho ali? Será que eu já entro nessa? A partir dos 60 Melhor idade, né? Melhor idade.
a partir de 60 anos, né? Exatamente. Claro que a gente tem uns voos aí que tá melhor do que nós, da casa dos 30 e poucos. Tá bastante. E nesse período do ano também, os aquecedores, né? A gente já não bebe menos água. Os aquecedores, quais são os riscos? Você é a favor de colocar um aquecedor no ambiente? Quais os cuidados que a gente deve ter? Lembrar sempre do ar. O problema do aquecedor é o quê? Ele torna o ar ainda mais seco. O ar-condicionado ele faz esse efeito, mas o aquecedor mais ainda. Então, assim, tem uma série de situações que pode causar um prejuízo se a pessoa ela não se equilibrar nessa situação. Entre elas, sim, claro, a hidratação, mas também manter a situação do ar um pouco melhor. Eu sempre oriento, por exemplo, os pacientes a manter um pano úmido no local. Para quê? Você vai ver que se você ligar um aquecedor e pôr uma toalha, por exemplo, molhada, no outro dia ela amanhece seca, até dura. Por quê? Porque o aquecedor, ele capta a água do ambiente inteira para ele. Então tem que tomar cuidado. Ainda mais para pessoas, por exemplo, que têm doenças pulmonares. Vai ficar mais fragilizado, além das lesões em cavidade nasal. Aí dá aqueles epistaxe violento, a pessoa acha que tá grave, que é um sangramento lá da cabeça, mas é por quê? Porque o ar está extremamente seco e vai causando lesão em todas as mucosas da região da cavidade nasal, por exemplo. Então, tem que tomar cuidado. Pode ter sangramento no caso? Pode, é muito comum, inclusive. Quem trabalha com urgência e emergência sabe o quanto é comum a gente, nesse período, pegar epistaxe violenta. Esses dias, inclusive, o pessoal no Instagram, eles vêm conversar muito comigo sobre situações de medicina e tudo mais. Fazem consulta pelo Instagram. Mas um monte. Você, doutora, acaba... Acaba que eu virei uma doutora do povo. Tem que ajudar, né? Sim, faço questão, né, Rodrigo? Então, se o pessoal entra muito em contato comigo, me perguntando coisas... Manda foto, fala, doutor, não para de pingar. Vixe, é extremamente comum. Então, assim, aí esses dias não, ontem, alguém, nossa, olha, eu levei meu pai, tava com epistaxe, não parava e tudo mais. Aí, novamente, olha, gente, a questão é o tempo. Não tá vindo, eu tô preocupada, porque pode ser da cabeça dele. Eu falei assim, não, isso é da cavidade nasal. A mucosa ressecou, os vasinhos que são superficiais, eles vão sangrar, então põe gelo por cima, faz uma vasoconstrição, né? Coloca gelo por cima, faz tamponamento. Coloca gelo aonde, especificamente mesmo? Você faz o tamponamento e põe gelo por cima do nariz, para causar uma vasoconstrição e ajudar a segurar esse sangramento. Quanto tempo? Oriento. O gelo, você vai fazer intervalos de 10, 15 minutos. Você coloca e tira. Porque senão pode machucar. Então você vai colocar, vai diminuir, mantém em hiperextensão do pescoço para poder segurar. Tem desespero, nossa, não, vamos ter desespero o quê? Se não conseguir contornar esse sangramento. E aí, a cabeça, o posicionamento da cabeça nesse caso? Hiperextensão. Você vai jogar a hiperextensão, por quê? Porque você vai, o sangue que for saindo, ele vai passar por trás e você consegue, porque senão você não vai conseguir contornar aqui, ainda mais se você descer. O volume vai ser maior. Se você ficar na posição ainda que você abaixa a cabeça, mais sangue vai vir. E aí se assusta pelo volume. Exatamente. Então você levanta, hiperestende, coloca gelo por cima, faz um tamponamento. Vai sentir na garganta. Vai sentir descendo, é normal. É normal cuspir o sangue, entendeu? Agora vi que não... Que é um susto, né? Exatamente. Vi que não estou conseguindo controlar essa situação, aí corre para emergência, que lá a gente faz essa vasoconstrição. Mas só mais um único detalhe que é importante, manter a higienização nasal úmida. Como? Lavando com soro. Entendeu? Então, assim, sempre lavando o nariz com soro. O soro fisiológico mesmo. Porque você vai manter toda essa mucosa hidratada, aí não vai passar para a situação. Sim. E a questão da umidificação também dos ambientes? Tem um contraponto, né? A gente usa o aquecedor, tem gente que deixa muito umidificado, né? Quais são as cautelas também da ventilação, deixar uma janela aberta? É extremamente importante nessas épocas mais frias a gente manter uma ventilação melhor. Por quê? É porque a tendência nossa é o contrário disso. Mas os vírus respiratórios, eles aumentam muito a circulação nesse período. E locais fechados, você vai fazer com que esse vírus não saia. Então vai mantendo o ambiente cada vez mais propício à proliferação de vírus respiratórios que possa te causar aí uma das séries de doenças desse período aí que a gente tem essa sazonalidade que piora muito, né? Nesse período mais frio, nesse período mais úmido. O que é importante? Da umidificação. Se você manter um ambiente muito úmido, vai proliferar fungos, vai facilitar essa circulação desse vírus. Então é um equilíbrio.
Não podemos deixar o tempo seco causar todos esses aspectos negativos, como também não podemos deixar um ambiente fechado, úmido, porque vai proliferar a parte viral, que torna-se um ambiente mais favorável a ela. Sim. E, Mirabel, quais são as doenças mais frequentes nessas frentes frias? A gente sabe hoje, com toda a tecnologia, celular, televisão, a gente projetou com muitos dias de antecedência que a gente teria uma frente fria a partir desta quinta-feira, dessa semana, né? Nós já estamos na sexta-feira, a gravação na sexta-feira. E como prevenir? Tem as doenças? Quais são as doenças mais incidentes? Sempre que acontece esse período, a gente fala sazonalidade. Claro que tem anos que vem mais, anos que vem menos, mas sempre acontece. São vírus respiratórios que aumentam a circulação, entre eles os mais comuns, da gripe comum. O subtipo da gripe, que é a que mais preocupa a nossa, inclusive, Rodrigo, esse ano, para você ter uma ideia, que é H1N1, já morreu mais pessoas por H1N1 esse ano do que por Covid. Então, assim, a H1N1, o Covid, e no caso das crianças, né, o vírus sincicial respiratório, porque causa bronquiolite, principalmente em crianças menores do que 2 anos, que é ainda uma das principais causas de óbito de criança. Então, são esses os principais. E é importante Pode falar. Quais os sintomas da bronquiolite? Que as mães já ficam preocupadas. A bronquiolite, ela ela vem mais delicada, digamos assim. A criança, ela não vem com febrão, ela não vem muito sintomática, só que qual que é o principal sintoma de gravidade dela? Esforço respiratório. Quando você vê uma criança, você vê a criança, você olhar no meio das costelinhas dela e ver que está retraindo ali, que ela está ofegante. Você olha aqui, ó, na escápula dela, você vê que está, na clavícula dela, você vê que está entrando aqui, você vê que a criança está assim, ó, forçando. Não está aquela respiração natural, ela está forçando para respirar. É o principal sintoma de gravidade que a gente fala, esforço respiratório. Então, para a criança em si, o normal do vírus sincicial não é um febrão. A criança vai ficar mais prostradinha, vai começar a ter recusa alimentar e você vai ver que ela vai ter uma dificuldade para respirar. Aí é importante levar para a emergência. E aí tem que tirar raio-x, porque o raio-x profissional identifica o pulmão. Exatamente, o pulmão ele é bem clássico, então faz o raio-x, você vai ver um pulmão meio clássico do vírus sincicial respiratório. E além disso, é comum você ouvir até um chiadinho, que a gente fala chiadinho de gato, que é normal ouvir também isso, aí tem que buscar. Rodrigo, o que é importante falar de procurar emergência? Procurar por qualquer coisa também. O que acontece dessa situação? O meu filho entupiu o nariz. Aí o que faz? Pega a criança de 6 meses de idade, 2 meses de idade, extremamente vulnerável, sem as vacinas, e vai para a emergência. Porque o nariz está entupido. Aí o que acontece? Chega lá e pega o vírus sincicial respiratório, faz uma bronquiolite. Vai lá, pega um Covid, vai lá, pega um H1N1. Então, assim... E a criança não tem as vacinas ainda. Né? Exatamente, ela tá vulnerável. Então, esse negócio de levar a criança deu uma febrinha... O que fazer, então, Mel? Como é que a mãe... Porque ela fica desesperada, principalmente se é o primeiro filho. Os sinais de gravidade, Rodrigo. A gente tem que primeiro identificar febre. A febre acabou de acontecer. Já tem que catar a criança e correr para emergência? Não. Pode dar um antitérmico. Hidrata a criança. Com o auxílio da pediatra, né? Sim, a medicação, a dipirona, o paracetamol, são medicações por quilo. Então, é uma gotinha pelo quilo da criança. Então, assim, deu uma febre, não está melhorando a criança, fez a primeira tentativa, mantendo a criança hidratada, viu que ela não está comendo, aí sim é a hora de procurar emergência. E não no caso assim, primeiro sintoma, nariz entupiu, criança espirrou, primeira tosse, eu já corro para emergência. Eu levo uma criança saudável por causa de uma congestão nasal, que eu já peguei isso, Rodrigo, eu já peguei criança assim, ó, criança bebê, de braço, porque o nariz da minha criança está entupido, lava com soro, gente. Aí levo para dentro de uma emergência e ali tem uma série de pessoas doentes e aquilo ali vai causar toda uma intercorrência. Lembrando que a gente tem que aprender a usar a nossa atenção básica. UPA não é o único serviço que tem. E a atenção básica, a aglomeração dela é muito menor do que uma urgência e emergência. Então, assim, a criança, eu tô tratando essa criança, eu tô acompanhando o meu bebê em casa, eu vi que não tá melhorando, tá rápido a piora, ok, vou pra UPA. Mas, tá ali o nariz, tá meio congesto, tá espirrando, tá tossindo, mas não tá intenso, no dia seguinte eu levo na atenção básica.
Que é os postinhos de saúde. As UBSs, exatamente. As UBS, sim. Ô, muito se fala hoje em reforçar a imunidade, mas como fazer isso? Eu não tive a informação de que a temperatura ia cair. Caiu a temperatura agora dessa forma. O que eu posso? Eu posso tomar alguma vitamina? O que eu posso fazer para tentar... porque a gente começa, por exemplo, muitos espirros, né? O espirro acho que é um primeiro... A rinite primeiro alérgica, sinal. Né? Nossa, nem me fala, acorda espirrando. Eu tenho rinite. Então, tem alguma forma de aumentar essa imunidade? É importante aumentar essa imunidade ou não tem muito o que fazer? Com certeza, Rodrigo. Qual que é a principal vitamina para a imunidade? Vitamina C. Aonde que eu vou encontrar ela? Nos alimentos amarelo e vermelho. Então, assim, dá prioridade. De manhã cedo acordei, gente, evitem, principalmente na época fria, que a imunidade cai e tudo mais, evitem aqueles alimentos ricos em gordura, evitem o refrigerante, evitem como se diz, o leite com Toddy e tudo mais, e dê prioridade para suco de laranja, suco de acerola, na alimentação, cebola, o morango riquíssimo em vitamina C. Então, assim, todos esses alimentos, eles são muito ricos em vitamina C. Merab, mas então eu posso pegar um suco de laranja e deixar ele na geladeira, aquele clássico, né, de longa data? Não, a vitamina C, ela é extremamente volúvel. Então tem que ser um alimento fresco. Não adianta ser um suco de 2, 3 dias dentro da geladeira. E a alimentação, o que a gente pode comer? É isso que eu digo. Evitar alimentos que a gente já tem um conhecimento clássico, né? Alimentos gordurosos, alimentos ricos em açúcar, e dar prioridade aos alimentos ricos em nutrientes, entre esses principalmente a vitamina C. Ela vai melhorar. E a outra situação muito importante também é de verduras, legumes. Exatamente. A vitamina D também é extremamente importante para melhorar a imunidade. A gente consegue ela no solzinho ali das 10, né? Então também é bom tomar um solzinho, ainda mais nessa época que o tempo está mais frio, que sai um solzinho, também faz muito bem para a saúde nesse período. Até porque você ventila o tempo também no seu pulmão, sai daquele tempo fechado. Porque o frio a gente quer isso, né? A gente quer ficar dentro do quarto. Então ali por volta das 10 horas é interessante também tomar um sol, ventilar o seu corpo, para poder também melhorar esse aspecto. E sim, verduras, frutas, mas volto a dizer, dê prioridade a alimentos de cor amarela, vermelha, porque são os mais ricos em vitamina C e vai ajudar na parte de imunidade. Sim. Merab, a questão da vacinação de gripe, Covid, qual que é a sua orientação com médica neste momento? Infelizmente, Rodrigo, nós tivemos aí uma política extremamente equivocada no sentido das vacinas. Ela foi fomentada, infelizmente, e a nossa população, ela ganhou aí um aspecto de perder a fé e a crença nas vacinas. Aqui em Rio Preto, por exemplo, nós estamos com uma cobertura vacinal extremamente baixa, menos do que 40%, acho que está 36%, se eu não me engano. Isso é muito preocupante. Eu sempre digo isso, as pessoas têm medo da vacina, mas não estão tendo medo da doença. Acabei de dizer que H1N1 está matando mais do que a Covid. Sim. Então, assim, é extremamente importante vacinar, principalmente os grupos de risco. Gestante, idosos, as crianças acima de 6 meses e menor do que 6 anos. É extremamente importante vacinar contra H1N1. A gripe, a vacina da gripe, ela pega 3 subtipos de H1, de influenza. Ela vai pegar H1N1, H3N2 e agora eu esqueci a terceira, mas são 3 tipos. Então, assim, dificilmente esse vô vai se infectar, vai acabar tendo uma doença grave. Então, é importante a imunização. Do Covid, a mesma coisa. Merab, mas essas vacinas foram feitas muito rápido. Primeiro, agora nós já estamos em outra fase, né? As vacinas já foram muito bem estudadas. Mas pode dar doenças XY, gente. Tem muito mito ainda, né? Muito, muito. Exageradamente. Só não acredita nas vacinas, Rodrigo. Quando eu vejo principalmente médico falando mal de vacina, eu falo assim, eu te garanto que esse médico não trabalhou dentro do Covid. Eu trabalhei, Rodrigo. Durante o período da pandemia, eu trabalhei desde o primeiro dia ao último dia. Eu coordenei todas as 5 UTIs de Covid aqui dentro. Coordenei as equipes médicas, vivia lá dentro. A coisa foi muito feia, né? Eu sei. A gente não tem ideia. Não tem. Rodrigo, o pessoal não tem ideia do que aconteceu. O civil
que não é da área da saúde, o pessoal que não trabalhou dentro do atendimento do Covid não sabe o que nós passamos. Em Rio Preto, pessoal, isso é bom, sempre bom relembrar, se cogitou até em contratação de caminhões frigoríficos, pela quantidade de coisas que estava acontecendo. Rodrigo, teve um fim de semana que eu declarei 14 óbitos. Então, final de semana? Um final de semana. Você nunca tinha falado isso? Rodrigo, eu coordenei todas as UTIs Covid. Então, você nunca tinha contado isso? Assim, 14 óbitos em um final de semana. Sábado, então, assim, domingo. Exatamente. Meu Deus. Então, assim, foi uma tragédia. E a gente via a diferença que foi de acordo com os grupos que foram sendo vacinados. Vacinava os idosos, de repente os idosos sumiam das gravidades e começava a ser o pessoal mais jovem. É tanto que eu falava assim, gente, que ideia foi essa de vacinar primeiramente os idosos, sendo que agora nós estamos tendo óbito de gente jovem. Aí nós estávamos tendo mãe enterrando o filho porque a mãe estava vacinada, o filho não. Então, só não acredita na vacina, Rodrigo, quem não viveu lá dentro. Porque quem viveu lá dentro e viu, acredita. Ah, Merab, mas as vacinas agora se diz aí que aumentou doenças trombólicas e tudo mais. A gente não sabe se é a vacina ou se é a doença. E se foi a própria doença? Agora, como médica sanitarista que coordenou a urgência e emergência, eu posso dizer com propriedade, Rodrigo, a diferença das vacinas foi gritante. Então, quem fala mal das vacinas é que não tem ideia de quantas pessoas a vacina salvou. Então, assim, a mesma coisa agora. Gente, precisa vacinar? Precisa. Por hora, graças a Deus, a gente contornou o Covid. Agora o Covid realmente, finalmente se tornou uma gripe, né? Com mais comum, mais sintomática, mas não com sinais, assim, vamos dizer, com quadros de muita gravidade. Ainda estamos tendo óbito por Covid, estamos tendo, Rodrigo, mas ainda não é o que já era. Agora, deixar de vacinar pra gente perder essa imunidade, gente, é uma irresponsabilidade. Jamais, né? Quem ainda fomenta essa ideia da perda de crença na vacina. E o pior de tudo, Rodrigo, que não se fica somente nas respiratórias. Nós estamos tendo doenças que estão voltando que é do calendário vacinal. Por quê? Porque falam tanto mal de vacinas agora que as mães estão deixando de completar o calendário vacinal da criança. E nisso a gente está voltando várias doenças que tinham tratamento, ou melhor, que a vacina cortava elas, coqueluche e mais uma série de doenças. Então, assim, gente, é muita irresponsabilidade, ainda mais quando eu vejo pessoas que são formadores de opinião vir falar, tipo assim, falta de conhecimento. Leia o que foi a vacina da poliomielite, leia, se informe antes de sair criando conteúdo contra a vacinação. É muita irresponsabilidade. Sim. Merab, uma das preocupações minha até pessoal, são com o grupo de pessoas em situação de rua, que é muito frio. Imagina você em Rio Preto, a noite que nós passamos, que a previsão para a madrugada da sexta-feira, 7 graus, te imagina no pessoal. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que eles parece ter uma resistência maior. Né? Até o pessoal, esse pessoal não fica doente. Por quê? É uma questão natural. Como é que você avalia? É uma questão de exposição, Rodrigo. O nosso corpo, ele tem um aspecto que até no que foi baseado a própria vacina. O que é a vacina? Eu vou lá no seu corpo e coloco ele em contato com um vírus fraco. Aí o corpo cria uma defesa contra. A pessoa em situação de rua, ela é exposta a muita coisa. E o corpo vai criando imunidade contra. Diferentemente da gente que está lá protegido dentro de casa, que não entra em contato com tantas doenças. Porque quer queira ou não, Rodrigo, o morador de rua, que é até uma das coisas que eu venho batendo, eu venho aí participando dessa frente contra a transferência do Centro Pop lá da Filadélfia ali pro bairro Boa Vista, porque é um bairro cheio de idosos, entendeu? Por quê? Porque o morador de rua acaba que ele tem aí uma situação que tem muito mais em si doenças sazonais, respiratórias, o que eu até esses dias citei em uma das audiências que eu participei. O morador de rua, ele tem 53, não sei se é 53 ou 56, mas que seja, 53 vezes mais chances de ter tuberculose do que uma pessoa que não é moradora de rua. Então você vê o nível de exposição dessas pessoas. Quer queira ou não, o corpo vai criando ali, né, todo um aspecto de proteção. No entanto, Rodrigo, quando você faz um levantamento da média de vida dos moradores de rua, ela é baixa, bem menor
do que da Por população. conta da violência, né? E tem todos os E outros... até das doenças também, Sim. porque eles são mais susceptíveis, igual eu falei, à tuberculose, à hanseníase, e há uma série de doenças que vai destruindo o corpo, eles aguentam naquele momento, mas vai ficando sequelado. Sim. Merab, tem relação o frio com a depressão e a ansiedade? Com certeza, são vários O pessoal meio que projeta, né? Já fica... Nossa, vai fazer frio amanhã. Tem algumas pessoas que... Tem um aspecto tanto social, quanto o aspecto pessoal e o fisiológico. No frio, o nosso cortisol, ele diminui. E o cortisol, ele tem muito a ver com a energia do corpo. Ele tem muito a ver com a disposição, com a sensação, entendeu? Então, o nível do cortisol caindo, você vai ficar mais sensível às informações, ao ambiente. Além disso, quer queira ou não, vamos dizer que até o mundo, né, utiliza disso. A época do frio, a gente vai utilizar cores mais fechadas, é marrom, é preto, é cinza. Então, tem esse aspecto natural do organismo a entender um ambiente mais ameno, um ambiente mais familiar. E aí vem os aspectos emocionais e lembranças, aquele convívio que você era acostumado com determinada pessoa que você não tem mais. Então, são vários aspectos que causam nesse ambiente do frio, para quem já tem aí toda uma situação emocional, tem que tomar um zelo maior, né? Porque acaba que isso é científico, né? Que eles mostram que pessoas que têm depressão e tudo mais tendem a ter crises maior nesse período. E como você conseguir aumentar a sua sensação de bem-estar? A atividade física, por mais que a gente pense... Uma caminhadinha. Você falou de tomar um sol, dar uma caminhadinha no quarteirão. Exatamente. Abrir, não manter o quarto fechado por causa do frio. Abre, deixa o sol entrar, areja a sua vida, né? Faz uma caminhada. A atividade física é o principal. A atividade física por si só, Rodrigo, ela libera um hormônio, que é o hormônio da felicidade, que é a serotonina. Então ela libera em você. Então, por mais os antidepressivos, eles são o quê? Recaptadores de serotonina. A atividade sozinha ela libera isso. Então, assim, ó, por mais que, mas que preguiça, por exemplo, eu gosto de cavalo. Ontem eu fui lá no Aras, Jesus amado, que frio que tava lá. Mas fui. Por quê? Porque a tendência, não, hoje tá frio, eu não vou lá não, tá chuvoso, tem barro. A tendência é essa. E a gente vai diminuindo os níveis de hormônio do prazer nosso, que é a serotonina. Então tem que ser o contrário. Movimenta, faz coisas que você gosta de fazer. Eu gosto de música, toca. Eu gosto de passeia. Eu gosto de fazer atividade física, por exemplo, ao ar livre, vai, se agasalha e vai, entendeu? Claro que dependendo do momento, né, chuva e tudo mais, mas a pessoa não pode se deixar a situação pegar ele, né? Eu quero ficar dentro de casa dormindo até meio-dia, não dá. Sim. Merab, olha, a gente está partindo já para o final do podcast. Eu te agradeço por ter topado vir bater esse papo comigo sobre essa questão da saúde. Você que está engajado muito politicamente em Rio Preto, já definiu partido, vai se filiar em partido político, vai ingressar na política de fato ou não? Rodrigo, eu venho sendo... Na política, de certa forma, você já faz a política sindical. Isso, você já está dentro. Tá com um pezinho lá. Já fui colocada dentro da política, querendo ou não, eu já estou dentro da política. Eu não posso dizer que, eu vou entrar. Não, eu já estou dentro da política. Acho que a única decisão é se eu vou ingressar na política agora como candidata ou não, né? É igual você já é uma pessoa dentro da política, não tem como dizer que não, né? Então, assim, eu não tenho como dizer que eu não esteja já dentro da política. No espectro, no campo da esquerda, da direita? Rodrigo, eu digo que eu sou uma pessoa mais à direita, principalmente por situações assim, eu acredito mais na política direita, principalmente econômica e tudo mais. Mas quem defende a saúde pública também não dá pra dizer que não tá com o pezinho na esquerda, não dá pra dizer. Porque então você seria centro-direita, digamos assim. Eu acho que eu me encaixaria mais aí, numa direita mais equilibrada, entendeu? Porque assim, não dá pra você pensar em gestão pública, igual, por exemplo, um termo que foi usado nessa atual gestão, de escrachar mendigo. Gente, são seres humanos. Então não dá para você não pensar em saúde pública, no SUS, sem pensar em estratégias que sejam mais sociais, que pensem mais na população, igual, por exemplo, essa mudança do Centro Pop, gente. Como que... mas economicamente é bom para o município, tá? E os idosos ali, entendeu? E as crianças ali. Então, assim, não dá, eu não consigo dizer que eu sou uma pessoa
totalmente à direita, jamais. A minha visão econômica é à direita. Eu gosto de uma política mais liberal, livre do mercado, entendeu? Sem interferência do governo. Então, essa é a minha visão. Por isso que eu falo assim, eu sou uma pessoa mais à direita. Mas se tratando de saúde pública, se tratando de sociedade, né, se tratando de estratégias sociais, eu acho que a política à esquerda ela é mais humana. Então, por isso que eu me coloco aí. Eu gosto de falar o quê, Rodrigo? A esquerda e a direita, ela é duas asas de um pássaro. Se você voar só com a asa direita, você vai ficar fazendo isso? Você vai cair. Se você voar só com a asa da esquerda, a mesma coisa. Então tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio da direita, um equilíbrio da esquerda pra gente chegar num pássaro adequadamente voando. E qual partido, então, vocês encaixariam dentro desse perfil? Rodrigo, eu venho muita gente já te sondou, já te ligou. Merab, vem pra cá. Eu já conversei com candidata a vereadora, candidata a deputada. Um monte de ofertas, não entra pra isso. Rodrigo, o que é que eu falo em Merab, candidato não? Eu vou te dar a mesma resposta que eu dei pro secretário de saúde no ano passado, quando eu virei sindicalista. Eu peguei o sindicato, foi na época do Edinho, porque eu estava extremamente insatisfeita com a situação que estava a saúde pública, os médicos sem segurança, um caos. Você lembra? Eu vim aqui, conversei com você na época. Sim. A violência nas UPAs. A violência contra os médicos, inclusive, outra situação que eu estou preocupadíssima. O contrato tá para acabar, inclusive pedi informações sobre isso para a prefeitura, estou aguardando a resposta. O contrato de segurança e de limpeza das UPAs estão para acabar e os profissionais falaram que nada foi renovado. Estou preocupadíssima com isso novamente. Inclusive, o sistema de telemedicina tá funcionando. As pessoas que estão, inclusive, nesse período aqui, é importante a telemedicina, de entrar em contato com fazer uma, igual você falou, tá com o bebê em casa, não ir na UPA, não ir, é importante o serviço de telemedicina. Rodrigo, porque assim, uma das principais estratégias de evitar a disseminação dos vírus respiratórios é evitar locais aglomerados, principalmente locais aglomerados com pessoas doentes. Então, a estratégia da telemedicina, ela é fundamental. Infelizmente, em Rio Preto, no ano passado, nós tivemos aí um serviço muito bem implantado, que foi a Teleupa. Nós estávamos atendendo em torno de 22 mil pessoas por mês. Infelizmente, o prefeito não deu continuidade, um serviço muito efetivo para o município. E aí eles gostam de evidenciar aí que manteve a telemedicina do 0800. Primeiramente, o índice é totalmente diferente. A telemedicina atual está atendendo em torno de 5 mil pacientes só. Nós atendemos 22 mil pacientes. Além disso, é por telefone. Então, assim, a diferença é que o Teleupa, o sistema, proporcionava você ter um contato de imagem. O médico vê a criança, deixa eu ver a sua criança aí, até poderia ver a respiração, né? Você vê o desconforto, se a pessoa está com desconforto, você vê se tem retração, você vê a situação da pessoa. E a mesma coisa, o paciente ele se sente acolhido. Uma outra coisa é por telefone. E pior ainda, Rodrigo, foi até uma denúncia que eu fiz para os vereadores que estavam em telemedicina irregular, o formato do 0800. 3 vereadores estiveram lá e identificaram essa irregularidade, onde profissionais não habilitados estavam fazendo atendimento em situações que eles não tinham essa habilitação, entendeu? Agora, pela imagem não tem como, né? Como que eu vou pôr o João para atender no lugar do Zé, se tá gravado, entende? E além disso, por exemplo, doutora Merab, você vai lá e entra no CREMESP, doutora Merab, tá minha foto lá, agora por telefone. Entendeu? Então, assim, eu achei uma situação, uma irresponsabilidade do atual governo, fora o custo, né? Isso que eu tô te falando, por exemplo, eles falaram que, o custo da telemedicina. Eles estão com 11 médicos atendendo pela telemedicina, 6 mil pacientes. Com 10 médicos pela Teleupa, sem usar os enfermeiros para fazer a triagem, nós atendíamos 22 mil pessoas. Além disso, eles têm uma situação que cada atendimento são 2 vezes, porque tem um atendimento da triagem e o atendimento do médico. Então, cada paciente passa por 2 atendimentos. Agora, não. Os índices da Teleupa eram 22 mil atendimentos médicos. Então, assim, olha, é uma extrema irresponsabilidade. Fora... A gente retrocedeu nessa questão. E retrocedeu muito, Rodrigo, muito. Bacana. Merab, você continua com uma postura extremamente combativa e você não vai mudar isso, né? Não, isso é na A Merab é assim mesmo, viu, gente? Se você conhecer ela pessoalmente, ela briga até comigo aí. Às vezes a gente tem mas se não for assim, não... A gente tem né? Fala, Merab, fight, né, Rodrigo? Merab, hoje aqui foi a Merab, a gente até brincou paz e amor, né? Aquele grauzinho. A gente falou muito sobre saúde. Merab, agradeço demais. Eu acho que é importante a gente levar essa informação também para o nosso público, pessoal que acompanha, conhecer esse lado seu também profissional.
Gente, tem uma foto da Merab, ela sabe de que foto eu estou falando. Eu, pelo Diário da Região, publiquei no domingo, quando a Covid estava estourada em Rio Preto, a gente extremamente preocupado, até com receio de ir trabalhar, ir para a redação, as ruas desertas. Eu fui uma vez, eu passei pela Avenida Andaló e pela Avenida Badibacite, até tem essas imagens, totalmente vazias ao meio-dia, assim. É inacreditável, né, Rodrigo? Eram umas cenas que a gente vai lembrar daqueles filmes apocalípticos, né? E tem uma foto sua que parecia de outro planeta também, você toda ornamentada na UPA, chegava no lá, atendimento. era meia hora para se vestir. Quem vê, ou qualquer hora eu coloco essa foto aqui para vocês verem você dentro da UPA, na linha de frente lá mesmo. Dentro, Rodrigo, na época na linha de COVID. frente mesmo, que era uma loucura. E você pegou Covid? 3 vezes. 3 vezes. Teve algum desdobramento? A primeira vez, eu sou asmática, né? Então a primeira vez minha saturação deu até uma queda, eu passei um apurinho. Na primeira vez, na segunda e na terceira já estava acostumado. Mas perdeu muita gente, muitos enfermeiros, né? Muitos médicos, a gente sabe que teve da nossa história. equipe, graças a Deus, nós tivemos perda de apenas uma enfermeira. Que não foi nem por Covid em si, mas assim, foi um fator emocional, inclusive, que mostrou assim, o quanto aquilo foi desgastante para a equipe. Essa é dessa história que você fica, né? Você tem lapso ainda de vez em quando você relembra de algumas coisas? Eu digo assim, Rodrigo, foi uma situação que ela marcou, quem viveu, a gente ficou assim, marcado para a vida. Tem que escrever um livro, viu, Merab, desse período. Dá para escrever, porque, um livro. Ainda mais assim, na posição que eu fiquei, Rodrigo, porque acabou que na situação, como eu coordenava todas as UPAs, acabou que a pessoa que definia para quem é o respirador, sobrou para mim, entendeu? Nossa. Então, assim, eu lembro, por exemplo, de um dia que eu tinha 6 pacientes e 1 respirador. Então, assim, você tinha que avaliar... Pessoas de várias idades, 6 famílias. 6 famílias. Eu lembro uma situação que eu vivi, que eu tinha 1 respirador e eu tinha 2 irmãos jovens. Os 2 estavam na Tangará, ainda um de 39 anos e o outro de 36 anos, pra você ter uma ideia. E assim, qual vai pegar o respirador? Os 2 filhos da mesma mãe. Então, assim, e o pior de tudo, eu ainda lembro que o segurança da unidade ainda era amigo de infância dos 2. Então, assim, Rodrigo, se eu fosse contar tudo o que eu passei naquela época do Covid, médico me ligava e falava assim, pelo amor de Deus, eu tô com um paciente grave aqui, vocês vão deixar esse paciente morrer comigo, e eu com 6 pacientes graves, com 1 respirador. Rodrigo, só quem viveu aquilo ali. A gente que teve ali dentro, sabe, era profissional chorando, ainda assim, no começo, era muito medo, os profissionais, eles não sabiam, né? A gente não sabia. Então, assim, eu lembro de uma enfermeira que fosse Merab, eu tenho um filho de 8 anos, e ele só tem eu no mundo. Então, assim, e se acontecer alguma coisa comigo? Então, assim, as pessoas com muito medo da doença, mais ali à frente. Por isso que quando eu vejo, Rodrigo, você pode ver que eu sou uma pessoa, entrei no sindicato por causa disso, foi o que me colocou no sindicato, foi quando eu vi os profissionais sendo agredidos. Quando eu vejo a classe médica, a classe de enfermagem, a classe dos profissionais de saúde, de técnico, quando eu vejo eles não serem valorizados, Rodrigo, aquilo é uma facada para mim. Por isso que o pessoal me pergunta assim, Merab, quando foi que você e o Coronel Fábio se desentenderam? O dia que ele me colocou contra a minha equipe. O dia que ele me colocou entre a parede para escolher entre ficar do lado dos médicos ou ficar do lado do governo dele. 8 anos que eu tô à frente dessas equipes, das equipes médicas, que seja claro, o povo adora falar, 8 anos na saúde, lá na ponta, tá? Eu era diretora, eu não era secretária de saúde. 8 anos que eu tô à frente, passei o Covid inteiro com essa equipe, eu escolheria a minha equipe 50 vezes, eu enfrentaria coronel, enfrentaria qualquer um. E vou continuar enfrentando. Nunca, em hipótese nenhuma, me coloque para escolher entre qualquer pessoa e a minha equipe. Porque eu vou escolher minha equipe, vou escolher os profissionais da saúde milhões de vezes, porque eu sei o que aqueles profissionais passaram. Eu sei o que é você colocar a vida do outro para ter um peso com seu filho de 8 anos, com seus pais, entendeu? Eu sei o que aquele povo passou. Então, quando me colocaram entre a parede para escolher entre a minha equipe,
Relaxa, escolhi. E não me arrependo um dia, Rodrigo. Toda vez que eu falo assim, nossa, não tem hora que aperta, né? É processo, eu tô respondendo 5 PADs. Sim, para alguém que teve aí 8 anos, que nunca respondeu uma PAD, uma sindicância. Processo administrativo, né? Eu tô respondendo, cada um mais idiota do que o outro. Tô respondendo 5. Processo, ai, que dor de cabeça, né? Aquela constância. Faria de novo, se eu fosse colocada novamente, toda vez que qualquer político ou qualquer gestão me colocar para escolher entre os profissionais de saúde e o governo deles, não precisa nem tentar. Vai topar com alguém que não cede. Vai topar com alguém que não curva. Que vou bater até o último minuto na defesa deles. Inclusive, repito, a segurança dos médicos, para mim, é prioridade. E eu já estou de olho na ideia de que o contrato não foi renovado ainda e estou muito preocupada com isso. Então, já mandei mensagem perguntando, cadê o contrato? Vocês vão deixar os médicos de novo, as equipes de enfermagem, os técnicos apanharem de novo nas UPAs? Porque não vou aceitar isso. Vai ser outra vez eu nas UPAs causando, porque eu não vou aceitar ver profissionais de saúde apanhando. Não esses profissionais, que para mim são verdadeiros heróis, entendeu? Eles são heróis para mim, não é político não. Eles são heróis para mim, porque eu vi o que aquele povo passou, Rodrigo. Eu sei o que aquele povo passou. Tá certo. Merab mais uma vez. E ela manda na lata, né? É Claro, assim que Rodrigo, a gente tem que ser, a gente não pode deixar presidente faz o papel do presidente do sindicato aqui, dos médicos, e olha, não me lembro de ter uma médica assim, com essa combatividade à frente do sindicato, igual você teve. Pelo contrário, geralmente era alinhado de uma forma até que incomodava muita gente. Que a gente que questiona, que também quer mostrar o que está errado, que mostra também o que está certo, mas Exatamente. A gente tem que ser o mais honesto possível com as nossas convicções. Claro. E isso você é. Com certeza, Rodrigo. Merab, te agradeço demais, mais uma vez aqui, a presença no podcast diário do Rodrigo Lima. Portas abertas, sempre que você tiver, quiser passar alguma mensagem para a população de Rio Preto, a gente está à disposição, tá bom? Primeiramente, novamente, Rodrigo, eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui e estar aqui à frente da população novamente, trazendo informações. Agradeço principalmente por você ter trazido esse aspecto. Quando você entrou em contato comigo sobre o podcast, né, eu até pensei, política, né? Não, Merab, o seu lado médico. Hoje, sem tiro, porrada e bomba. Isso, Deixa para o plenário da Câmara, né? A audiência pública. A gente continua lá, mas aqui, porque é isso que eu fui até aqui, né, Rodrigo? Até essa janeiro, essência, é a sua essência, isso, né? Até janeiro, vamos dizer, até dezembro do ano passado, uns 8 anos, eu era isso. Eu era uma médica totalmente técnica, voltada, quer dizer, vou falar janeiro do ano passado, porque foi quando eu virei sindicalista e já comecei a brigar pelos direitos dos profissionais de saúde. Então, assim, a minha essência maior é o cuidado, a minha essência maior é o paciente doente, é estar lá. Rodrigo, eu lembro de uma vez que alguém me ligou no meio da madrugada e falou assim, Merab, tem um paciente aqui que está com 39 graus de febre e nada baixa ele. Eu saí da minha casa, passei no poço, comprei 3 sacos de gelo e já corri para as UPAs para jogar gelo nesse paciente, para baixar a temperatura dele. Essa é a minha essência. A minha essência médica, a minha essência cuidadora, eu fui inserida dentro da política, mas não é essa a minha essência. Então, empurrada. Fui enfiada dentro da política por necessidade. Mas eu agradeço muito você ter me dado essa oportunidade de vir conversar sobre saúde, sobre o que eu trabalhei tantos anos, amo a saúde pública, principalmente a saúde pública. Eu tenho meu consultório, eu atendo, mas a saúde pública... Você voltou a atender, né? Você nunca parou, na verdade. Isso, mas... eu trabalho aí com obesidade, emagrecimento e tudo mais, mas... Fora do horário que você tinha que estar na UPA, tem uma questão de médicos fantasma. Essa é uma outra discussão, né, Vera? Que você também está falando defesa dos médicos. A gente tem muita conversa. Se for aqui, gente, não acaba numa... Hoje é frio. Hoje vamos falar da saúde e os cuidados. Saúde. Então eu agradeço aí, trouxemos aí várias informações para a população. Fica essa orientação, tá, pessoal? Cuidem dos nossos idosos, cuidem das nossas crianças, principalmente, gente, vacinem, tá? Ai, por que X? Porque minha avó, porque eu recebi aqui no WhatsApp, gente, a cultura, infelizmente, essa cultura anti-vacina, ela prejudicou muito a nossa sociedade de uma forma geral. Então, pessoal, vamos reverter isso. Então, vamos confiar na ciência, vamos vacinar nossas crianças, nossos idosos, trazer novamente essa cobertura de forma adequada, porque isso daí, pessoal, vai ter uma resposta não somente em você específico, mas é um efeito comunidade, né? Então, a gente tem que pensar nos demais. Então, pessoal,
Vamos dar atenção à ciência e vamos acreditar nela, então vacinem. E os demais cuidados, dos quais a gente falou aqui, né, Rodrigo? Bacana. Pessoal, depois você pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, no diariodorodrigolima.com.br e nas minhas redes sociais. Tá frio, a gente dá até uma, né? Nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, porque você sabe, jornalismo é que tem lado. O seu, um abraço e até a próxima, pessoal.